Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Ricardo, veterinário do Reiki Veterinário, da página. Como combinado, hoje é a primeira conversa sobre Reiki em animais e fiquei bastante feliz. Eu fiz a chamada na segunda-feira e ontem e a gente teve uns 250 comentários sobre dúvidas e foi bem interessante, várias dúvidas. Dá para ter uma ideia do que vocês estão precisando mais de ajuda. Essa conversa é para a gente conversar sobre Reiki em animais e ajudar nessas dúvidas. Essa conversa ela não substitui uma consulta veterinária. Tá? Eu sou veterinário, mas eu não tenho como fazer uma consulta dessa forma, não tenho como solucionar alguns problemas sem passar presencialmente com um profissional. Então, queria deixar isso bem claro, eu vou repetir isso mais umas 2 vezes durante a conversa. Então, lembrando, essa conversa não substitui uma consulta, por favor. Tá bom? Vamos falar sobre Reiki. Eu anotei algumas dúvidas aqui, anotei na verdade várias dúvidas e separei alguns tópicos. A gente não vai conseguir falar tudo, responder todas essas perguntas nessa conversa, tá? Então a gente vai fazer algumas conversas, vou ver se eu faço um formato a cada 15 dias e eu vou convidar alguns meus profissionais. Tem muita dúvida sobre comportamento animal, então vou falar com um profissional muito bom que é um amigo meu, Thiago Sanches, da Equilíbrio em 4 Patas. Então ele tem uma página no Facebook, Equilíbrio em 4 Patas e o site. É a pessoa que confia sobre o comportamento animal. Então eu vou fazer um convite e a gente faz uma transmissão com ele também, tá bom? Acho que vai ajudar bastante. Bom, eu queria falar então sobre o Reiki. Tem algumas pessoas que seguem a página, algumas publicações, mas não sabem direito o que é o Reiki. O Reiki é um sistema de técnicas criado no Japão por um japonês chamado Mikao Usui. 1916, 20, 22, não se sabe exatamente o ano específico, tem alguns relatos de 22 e relatos de 16, 1916. Então é um conjunto de técnicas, sistemas de técnicas que o reikiano, habilitado para ser reikiano, ele canaliza a energia, uma frequência específica que a gente chama de Reiki, que fala que a tradução bem simples para o ocidente é Reiki universal, a energia universal, e uma outra tradução é a energia universal, que é o Rei, e o Ki é a energia nossa, a minha energia vital. Ki, Chi, Prana, Chi, os chineses chamam, e Prana são os hindus. Então, é a energia universal, que é o Rei, canalizada e transmitida por mim. E aí, quem faz essa canalização, esse processo energético de canalizar é o Ki. Então, a gente pode entender dessa forma também. Tá? Então, o meu Ki canaliza e transmite energia universal. O reikiano é um receptáculo, ele é um canal, ele canaliza e passa. Então quem faz a cura não é o reikiano, quem faz a cura é a energia que promove o equilíbrio, tá bom? Lembrando, eu vou colocar esse vídeo no YouTube, então quem não conseguiu pegar desde o começo, vai estar disponível no YouTube, vai estar disponível no Facebook, então pode ver depois, mas eu vou colocar no YouTube também. Então quem quiser pode assistir quando quiser, ou pode baixar e assistir offline depois, tá bom? Então isso é o Reiki. Tem um conjunto de técnicas, a gente transmite energia, essa energia principalmente pelas mãos, que é o mais comum que a gente faz aqui no Brasil, no Ocidente, mas pode ser pelos olhos, pode ser pela boca, tá? A gente tem várias técnicas, não é somente colocar as mãos, é o que a gente mais usa, mas não é somente isso. E a gente entende que um desequilíbrio físico, então um sintoma de um diabetes, por exemplo, ou um sintoma de uma insuficiência renal, um sintoma de uma dor de coluna, ela se originou de um desequilíbrio energético. É dessa forma que nós entendemos, as terapias holísticas entendem dessa forma. Tá? E essa origem geralmente é pensamento e emoção. Então a gente está falando de animais, nós somos animais também, então muitas vezes eu falo animais não humanos e animais humanos. Então eles, o cão, o gato e os outros animais não humanos, eles pensam e sentem também. Quem cuida de um cãozinho, de um gato, percebe isso. Então gera um desequilíbrio do pensamento, da emoção e do sentimento, e aí começa a somatizar, e o sintoma nada mais é do que mostrar o que está desequilibrado. A gente consegue entender através dos sintomas, tá bom? A Paula está fazendo um comentário aqui. Muito obrigado, Paula. A Paula é uma aluna. Obrigado. Quem quiser pode mandar as dúvidas que eu consigo ver aqui pela tela durante a transmissão, tá? Então é dessa forma que a gente entende. O Reiki, as terapias energéticas, elas não agem no sintoma, elas agem na origem do problema. Tá? E aí o sintoma diminui porque está equilibrando. E a gente tem que... É um trabalho completo, a gente chama de... uma medicina, é uma terapia holística, a gente vai ver tudo. Então, fazer o Reiki no animal, tem que... O tutor
tem que se cuidar, então a gente pode fazer o reiki no tutor, tem que ver o ambiente, tem outros animais, tem outros humanos, o ambiente está adequado, então o gato às vezes faz xixi em outros lugares, mas tem caixa de areia suficiente para ele, então a gente tem que entender tudo isso, tá bom? Próxima dúvida. Deixa eu ver aqui que eu anotei. Tem algumas pessoas que querem saber sobre o reiki, então eu falei um pouquinho, querem se tornar... como é que eu faço para ser reikiano? A dúvida, qualquer pessoa pode fazer? Qualquer pessoa pode fazer. Tá? Todo mundo consegue canalizar uma energia e transmitir. Muitas vezes é a sua energia, então isso requer um pouco mais outras técnicas, não é o reiki. Eu fazia um outro tipo de trabalho energético. Quando eu fiz o reiki, eu percebi que a quantidade energética do reiki, que se trabalha com reiki, é mais forte do que as outras técnicas que eu fazia antes. Então eu segui o caminho pelo reiki. O reiki não é somente a imposição de mãos e transmitir energia equilibrada. A gente trabalha como um caminho mesmo de crescimento pessoal. A gente tem 5 princípios dentro do reiki que pra gente acaba sendo o mais importante. O reiki eu me autotrato, que é importante. Como que eu vou cuidar de alguém sem me cuidar? E tem os 5 princípios. Os 5 princípios que falam somente por hoje, ou hoje, eu não me irrito, eu não me preocupo, eu sou grato, faço meu trabalho honestamente, sou bondoso e amoroso com todos os seres. Então isso faz com que eu seja sempre vigilante nas minhas emoções, nos meus pensamentos, e Mikao falava que é o caminho para a felicidade. Então isso é muito importante para os reikianos, pode ser adotado por qualquer pessoa, né? Então, dúvida, qualquer pessoa pode fazer? Qualquer pessoa pode fazer. Como que eu faço? Tem um pouquinho de barulho de carro. Eu tô em São Paulo. Quando eu fiz na segunda-feira eu tava no Rio de Janeiro. Eu tinha feito um curso de Reiki 1 e 2 no Rio de Janeiro, então eu tava na praia, tava mais silencioso. Agora eu voltei para São Paulo, eu sou de São Paulo. Então a gente em São Paulo tem que lidar com barulho de carro, de moto, caminhão. Daqui a pouco passa e fica mais tranquilo, tá bom? Vamos lá. Sobre dúvida, qualquer um pode ser reikiano. A gente precisa fazer, para se tornar reikiano, precisa fazer um curso de Reiki. Nesse curso de Reiki você vai aprender sobre o Reiki, a origem, as técnicas, como que você canaliza energia, qual que é o processo antes, durante e depois da sessão. E aí o aluno recebe a gente chama de sintonização ou iniciação. A sintonização ou iniciação faz com que aquele aluno e o futuro reikiano, então quando terminar o curso ele é reikiano, canalize a frequência específica de energia que a gente trabalha no Reiki. Que a gente fala que a energia universal, a energia original, a energia de criação. Tá? E o Reiki é dividido em alguns níveis. Nível 1, então o aluno vai aprender o que é Reiki, ele vai se tornar um reikiano. Nível 2, voltou? Tá, tem um problema de conexão aqui. No nível 2, o aluno ele tem algumas ferramentas a mais, ele aprende outras técnicas, ele tem o que é o diferencial do Reiki, são símbolos. Os símbolos, ele tem sons e tem formato e eles mudam a frequência da energia. Então a gente consegue agir no emocional, no mental, em causas passadas e causas futuras, tá? E a gente consegue enviar o Reiki, programar para receber Reiki, a gente consegue enviar o Reiki à distância também. No nível 3 a gente tem um outro símbolo, outras técnicas que agem na questão... Barulho, calma. São Paulo, pessoal. E aí a gente tem outras técnicas no nível 3 e um outro símbolo que a gente age nas questões espirituais. Então tem nível 1, 2 e 3 para se tornar um reikiano. Logo no nível 1 você já consegue transmitir reiki. Você consegue aplicar em humanos e em animais. Aí a gente tem um último nível que chama de mestrado, que é para se tornar professor. Nem todo mundo quer ser professor de reiki, nem todo mundo quer assumir essa responsabilidade de passar para frente. Então pode fazer até o nível 3. Aí já o professor... É um curso mais extenso, são encontros mensais, geralmente duram um fim de semana inteiro, 6 ou 7 é a média, e aí revisa desde o nível 1. Tá? A gente aprende algumas técnicas bem interessantes, mas é um curso voltado mais para quem quer. Tem um bebê aqui perto, falante, aprendendo a se comunicar. Então é assim, num curso padrão de Reiki, se aprende o Reiki, é voltado para humanos. E aí se aprende que, se fala que Reiki pode ser utilizado em animais, plantas, objetos e ponto. Então não se aprofunda muito nessa questão. E aí quando a gente vai para a prática, o reikiano ele fica um pouco perdido, como eu fiquei no começo. E aí o animal tá andando, ele para, tem alguns que ficam quietinhos, alguns que andam, a maior parte anda, sai de perto, volta. E aí surge a dúvida, será que ele quer Reiki? Será que ele não quer Reiki? Ele tá aceitando, não tá aceitando? Os chakras.
são os mesmos. Chakras são pontos de energia, vórtices de energia, que absorvem energia e emitem energia. E aí é isso que faz a energia entrar no nosso organismo e se espalhar pelos meridianos, que a medicina chinesa trabalha, que a acupuntura trabalha. No hinduísmo, na medicina tibetana, se chama nadis. Tá? Então é dessa forma que funciona. Então, aí surge essa dúvida. Saiu de perto, tá querendo, não tá querendo, como é que eu faço? Então não se fala muito. Nos cursos que eu faço, eu trabalho com o principal sistema, que é o sistema tradicional, o Sui tibetano, que é o que eu mais gosto, mais me identifico. Mas eu tenho, já fiz o Reiki Karuna, mas eu gosto muito do sistema tradicional, então eu ensino ele. E aí eu ensino ele abordando a questão dos humanos e dos animais não humanos, cão, gato, vaca, galinha e por aí vai. Tá? Então a gente vai falando durante o curso, separa um bom tempo para falar disso também. E tem as práticas nos animais. Isso gerou de uma demanda das próprias pessoas interessadas e alguns reikianos querendo saber como é que é. Então, os cursos que eu ensino, é necessário fazer um curso de Reiki que aborda os animais, para fazer em animais? Não, não é necessário, tá? Então tem essa dúvida também. Eu tenho um curso que eu faço, que é um módulo básico avançado para quem já é reikiano, porque quem já é reikiano praticante, não precisa refazer o 1, o 2, o 3, então ele pode fazer esse curso básico e esse curso avançado. Eu tenho um presencial aqui e eu tenho um curso online que é com uma reikiana de Portugal, é uma comunicadora telepática animal, então a gente faz dessa forma, esse online. Foi demanda também das pessoas para quem não podia estar aqui em São Paulo, de Portugal, quem não podia estar na cidade. Então é essa forma. Nesses cursos voltado para reikianos, não tem iniciação, não tem sincronização, porque as pessoas já são reikianas, então é um quesito, tem que ser reikiano. Tá? Mas mais uma vez, é obrigatório fazer o reikiano fazer esse curso? Não é obrigatório. Esse curso visa passar a minha experiência, a minha percepção e solucionar as dúvidas, tá bom? Então eu percebo que ajuda sim. A gente tem muitas questões em cima do trabalhar com os animais. Uma delas é a gente achar que nós somos seres mais evoluídos que os animais não humanos, que nós estamos aqui para ajudar eles. E não é assim, na prática a gente percebe que não é assim, tá? E quando a gente vai fazer Reiki com essa postura de somos superiores, que é uma visão antropocentrista, o humano no centro, os animais costumam não aceitar muito bem o Reiki. Porque você não está trabalhando de igual para igual no mesmo patamar. Quando a gente desconstrói essa posição e a gente vai aberto, eu estou aqui nesse momento para ser uma ferramenta de ajuda, mas você também me ajuda. Eu ensino e eu aprendo com você. Não há superior, cada um faz um papel nesse momento. O Reiki flui melhor, eles aceitam mais. Então a gente trabalha muito isso, a gente trabalha muito as meditações também, principalmente no avançado e no nível 3. Tá bom? Vamos continuar. Então eu já respondi algumas dúvidas de uma vez só. Deixa eu ver. O Reiki humanos é igual nos animais, é o que eu falei, é o mesmo sistema de Reiki, só que tem essas peculiaridades que é interessante e a gente vai percebendo na prática. Não tem muita literatura, quase não tem. Na internet tem muita informação desencontrada e aí eu percebo na minha prática. Aí você encontra um outro reikiano que trabalha com animais, aí você conversa com ele, ele percebe a mesma coisa. Você conversa com um veterinário que também é reikiano, que atende com Reiki, assim como eu faço, aí você vê que as percepções deles são as mesmas e a gente consegue perceber, consegue construir uma base. Então realmente parece funcionar dessa forma, tá? A gente tem, o Reiki com animais tem peculiaridades que são diferentes dos humanos, tá? Principalmente a questão da abordagem e de como fazer. Então a gente se adapta para fazer. A gente não consegue fazer todas as técnicas que a gente aprende nos animais, e alguns animais aceitam numa semana, na outra semana já não quer essa técnica, depois porque ele quer de outra forma. Então tem algumas diferenças, mas é o mesmo sistema de técnica, tá? Aí aqui tem algumas pessoas perguntando sobre gente de Mongaguá, gente de outras cidades, perguntando quando que vai ter curso de Reiki nessas cidades. Eu ministro curso em São Paulo, eu sou de São Paulo, ministro curso no Rio, Curitiba, Porto Alegre, e uma vez por ano eu vou para Portugal. Tem um congresso muito importante lá da Associação Portuguesa de Reiki, então eu passo aproximadamente um mês fazendo os cursos em Portugal. Mas aqui no Brasil então é São Paulo, Rio, Curitiba e Porto Alegre. Tem gente pedindo em outras cidades como Brasília, mas por enquanto eu não consigo ainda ir para lá. Então são essas. Se entrar, eu divulgo os cursos na minha página no Facebook, que é o Reiki Veterinário, e eu tenho o site reikiveterinário.com.br. Lá tem a aba cursos e agendas. Logo que aparecer, logo que abre tem as cidades, aí clica lá em agenda ou saber mais,
e em cima tem a aba cursos. Aí vocês conseguem ver a agenda dos próximos 3 meses, as cidades, locais, e clicar lá, saiba mais, vocês vão ter as informações mais completas, conteúdo, forma de inscrição, os valores, forma de pagamento, tudo dessa forma, tá bom? Mas qualquer dúvida pode mandar e-mail para mim, é contato@reikiveterinário.com.br, tá? É mais fácil, pessoal, falar comigo por e-mail do que por inbox. Por inbox eu não consigo ver, recebo muita mensagem e eu não consigo passar o dia inteiro no celular. Então é mais fácil falar por contato, por favor, tá bom? E aí tem uma pergunta também, quanto tempo de sessão de reiki pode ser aplicado em cachorros e gatos? Pode aplicar quantas vezes você quiser, o tempo que for que você quiser. Ele pode melhorar e você continuar aplicando, e aí vira forma de manutenção, de prevenção. Não dá pra fazer mal com reiki. Então, você pode fazer mal, se você vai perceber, é que não tá transmitindo muita energia porque não precisa, porque ele está bem, tá? Deixa eu ver as dúvidas aqui. Que horas são? Ó, a Chica perguntou, ontem apliquei reiki no meu cão, após fazer a meditação. Ótimo, reiki funciona muito bem pós-meditação, pós-yoga, pós outras práticas energéticas que trabalham com ciência. Isso pode ter energizado em excesso a ponto de não conseguir dormir? Algumas pessoas relatam que quando vai fazer meditação antes de dormir, fica muito acordado, fica muito desperto. A meditação não é um relaxamento, pessoal. É por isso que a gente não faz deitado, a gente faz sentado. A meditação é um processo ativo, consciente. Se a gente está sonolento, caminha um pouco, toma um chá verde ou um chá branco, que tem uma quantidade de cafeína baixa, necessário para acordar. Eu não recomendo muito café antes de meditar, tua mente vai ficar muito agitada, vai dificultar um pouco. Então você tem que estar acordado, é um processo desperto. Então tem gente, Chica, que relata que quando vai meditar antes de dormir, acorda, fica bem. E tem pessoas que relaxam, é como fazer uma atividade física. Tem gente que faz e relaxa e dorme bem. Tem gente que faz e acorda e aí não consegue dormir. Então vê o que é melhor, tá bom? O reiki geralmente relaxa bastante. Você se auto-aplicar reiki, tem posições. A primeira posição aqui já relaxa muito, aqui relaxa bastante e aqui relaxa bastante. Aqui a gente tem, chamam baroreceptores, são receptores de pressão sanguínea. Quando a gente está com gola apertada, que dá aquela sensação de pressão mais alta na cabeça, é por causa disso. Então provavelmente age neles e a pressão sanguínea diminui, tá bom? A Vanessa perguntando, alguns animais que não aceitam reiki, fazemos na mesma a distância? Então, Vanessa, é o que a gente comentou. Você tem que perceber se ele não quer ou se ele quer. Pode acontecer dele não querer? Pode acontecer. Por quê? Vários fatores. Um deles é o estado interno do reikiano. Eu estou agitado, eu estou querendo impor uma forma de fazer reiki, aí ele não vai querer. É uma forma da gente aprender. Fala, olha, cuida da sua energia, se autotrata, se cuida, que você que não tá legal, e aí depois a gente conversa. Depois você vem aqui fazer o reiki em mim, tá bom? Então, quando ele não quer, primeiro, ele parece que não quer, se centra, faz o gachô, a gente chama gachô, são mãos unidas, é uma forma da gente se centrar, e olha pra dentro. Eu tô agitado, eu tô preocupado, eu tô ansioso, eu quero impor uma forma de fazer, eu quero ir lá e colocar as mãos nele que não precisa. Então muda, quando você muda, se é isso, aí eles voltam a aceitar. E outra forma é que eles querem ficar andando, então você pode deixar, se ficar sentada num lugar, e enviando o reiki à distância, e eles andando, não tem problema, tá bom? Vamos ver a próxima dúvida. A Cristina tem uma dúvida sobre papagaio que arrancando pena. Aí a gente entra em outro assunto, que são os problemas comportamentais, que são as principais dúvidas, a maior quantidade de mensagens foram sobre comportamento. Foi sobre comportamento. Então, Cristina, eu falei que eu vou tentar eu vou convidar um profissional que é excelente, eu confio muito, é um amigo meu que é o Thiago do Equilíbrio em Quatro Patas. Ele é o cara que trabalha sobre comportamento. É o cara que eu sempre que preciso associar algum profissional de comportamento, comportamentalista, é com ele. O reiki por si só já diminui os problemas comportamentais, mas se é algo que precisa ser mudado, o que a gente chama de manejo, a forma de cuidar daquele animal, aí não é o reiki, é alguém dando essa dica. É como a gente eu faço esse exemplo. Um filho meu precisa ir no psicólogo, por exemplo, está passando por alguma dificuldade, pode ser escola, pode ser em casa, alguma coisa, e ele vai. Só que tem situações que eu não sei como lidar com aquilo, então eu preciso passar também
para eu entender como agir. É dessa forma que o comportamentalista, profissional de comportamento animal, vai agir. Então, o reiki age, faz o reiki sim, vai diminuir. Se for algum trauma que ele tem passado, o reiki ajuda a ele entender que a situação é outra, agora não é mais aquela. Então, os gatilhos que despertam esse trauma vão sendo mudados, porque ele vai tendo um entendimento diferente daquele trauma. Tá? Principalmente animais resgatados de ruas, animal de apreensão, por exemplo, alguma ave que foi resgatada de apreensão e não tem mais a possibilidade de soltura, às vezes ela foi mutilada, não dá. Então ele entender que a situação é você estar com outro humano que não está fazendo esse mal, porque eles acabam às vezes associando que todos os humanos fazem isso. Então o reiki ajuda nisso, mas tem todo um trabalho mais complexo, que aí entra na medicina integrativa, que é a gente integrar diversas terapias e aí a gente consegue melhorar. Então o humano precisa se cuidar, o animal precisa se cuidar, e aí precisa mudar como que o humano lida com aquele animal, tá? Tem animal que não é pra viver dentro de casa e dentro de apartamento, então vai ter sempre um estresse mesmo. A gente tem que avaliar isso, tá bom? Mais uma dúvida que tem. A relação de... Me perguntaram aqui a relação de animal do humano pro não humano, né? Pro cão, pro gato. Se eles absorvem, algumas pessoas comentaram, falaram, eu acho que absorveu de mim. Eles absorvem, por causa do sentimento que eles têm, um amor muito grande, eles absorvem, eles funcionam como filtro energético mesmo. A gente percebe isso no reiki e diversas outras terapias. Tá? Alguns profissionais de homeopatia também percebem, de acupuntura, às vezes de uma forma muito clara. Então uma pessoa tem insuficiência renal, o cachorro dela tem também. Tem diabetes. Às vezes é um espelho muito claro e às vezes é um problema no mesmo chakra, com sintomas diferentes. Às vezes é um problema que parece comportamental, então o chakra básico está ligado com a raiva, por exemplo. Então um humano sente muita raiva e aí o chakra básico está ligado com ossos, colunas, dentes. Então, citando um pouco, rim, e aí aquele animal tem problemas nos dentes, na coluna. Então é o mesmo chakra, só que se apresentando de forma diferente. Então sim, a gente precisa que os humanos se cuidem, porque senão o reiki melhora, mas ele barra no processo, porque o humano que está influenciando. E às vezes a gente tem uma melhora, tá legal, a gente está fazendo uma vez por mês com manutenção e de repente o animal dá uma piorada. E aí você conversa com o humano, como é que foi? Ele fala, semana eu passei por um momento de estresse, ou no trabalho, ou em casa, ou com os amigos, eu fiquei triste, ou eu fiquei com raiva. E aí você percebe que foi justamente no momento que o animal piorou um pouco. Então todo mundo precisa se ajudar. Tá? A outra pergunta é qual o papel dos humanos, se eles vieram aqui pra gente cuidar deles. Foi o que eu falei antes. Essa postura não funciona muito na prática. Nós não estamos num patamar acima para cuidar deles. A gente cuida deles e eles cuidam da gente. Então funciona de igual para igual. Eu aprendo com eles e eu ensino para eles também. É como se eu fosse um amigo humano, porque eles são nossos amigos também. Mas um amigo humano, ele tem uma dificuldade, eu ajudo. Eu tenho uma dificuldade, ele me ajuda. O que ele fala, eu aprendo. O que eu falo, ele aprende. É a mesma relação, não tem diferença. Quando a gente se coloca em outro tipo de relação como superior, como nós conhecemos mais do que ele, nós temos mais conhecimento, o reiki e as outras terapias não funcionam direito, porque não é verdade. E frequentemente a gente aprende com eles. Então muitas vezes se pergunta, quem é que está ensinando, eles ou a gente? A maior parte dos casos eu percebo que são eles que estão ensinando pra gente. Tá bom? Eles não têm esses processos mentais que a gente tem de dúvida, de julgamento, de preconceito. E é isso que vai entupindo nossos canais energéticos de ver no sintoma físico. Eles não têm isso. Então a gente consegue aprender muito. Meditar próximo deles é muito mais fácil. Pessoal, eu vou dar uma olhada eu vou ver agora os últimos comentários para tirar dúvida e eu preciso encerrar por hoje. A gente retoma daqui 15 dias, de sexta-feira, por volta das 10h30. Relembrando, essas conversas sobre reiki animais, a gente vai aprofundando, tá bom? Então eu vou falar um pouco depois de chakra, de como fazer reiki. Eu vou tentando tirar um pouco das dúvidas de vocês. Lembrando, essa conversa não substitui um atendimento veterinário de um profissional. Eu sou veterinário, meu atendimento é com reiki. A equipe que trabalha comigo atende com reiki exclusivamente, mas essa conversa não substitui. Eu não tenho como saber o que está acontecendo à distância, então tem que ter um atendimento presencial. Tá? Eu preciso passar algumas coisas importantes para vocês, que sugeram algumas dúvidas. Animais, cães e gatos, ou qualquer outro que não seja humano, não pode ter acesso à rua e a vizinhos. Isso é muito sério. Então, ele pode ser atropelado, pode ser envenenado, alguém pode fazer alguma maldade para eles, tá bom? E gato, apartamento ou casa tem que ser telado. Então apartamento tela tudo, porque eles pulam, eles podem cair. Passar uma borboleta, eles podem pular. Tá brincando e caiu na janela, eles podem pular. E tem vários casos dessa forma.
Casa, eu tenho uma casa e meu quintal é telado, porque eu quero deixar eles soltos no quintal, para eles terem acesso, se eles quiserem. Então eu tive que telar, precisa telar, isso é muito sério, tá bom? Então ele pode ir pra rua e morrer, e aí sim, a responsabilidade é nossa, e não é legal a gente passar por isso, tá bom? E eles também não podem ter acesso a outros animais, pode cruzar, pode nascer filhotes, ele pode ter contato com doenças venéreas transmissíveis pelo contato sexual, então não pode ter acesso à rua, de verdade, pessoal. Então quem tem animal e não está telado, tela, não deixa ter acesso, tá bom? Eu tenho outra também para passar, outra questão, suspeita de atropelamento, suspeita de intoxicação, suspeita de envenenamento, leva no veterinário correndo, vai na clínica ou chama o veterinário urgente, porque o seu animalzinho pode morrer por causa disso, tá bom? Então, mas ele atropelou, eu acho que ele atropelou, eu olhei, não tem nada fraturado, eu acho que não tem nada. Pode ter rompimento de órgão interno, e aí ele pode morrer por causa disso, tá bom? E animal intoxicado, animal possivelmente envenenado, veterinário correndo, e não dá leite. As pessoas têm uma cultura de dar leite, o leite pode piorar em intoxicação e envenenamento, tá bom? Veterinário correndo, pega carro, chama táxi, chama Uber, chama o que quiser, correndo com a clínica veterinária, tá bom? Eu vou subir esse vídeo no YouTube durante a semana, eu vou tentar fazer isso hoje, e aí quem quiser pode ter acesso dessa forma. Deixa eu ver as últimas dúvidas. Leonardo Cury perguntou se o reiki influencia positivamente na pseudociese. O reiki influencia positivamente sempre. Ele tem um efeito de diminuição de dor e desconforto muito grande, a gente percebe isso muito rápido. Normalmente após a primeira sessão a gente já percebe, mas tem que ver o que está causando isso. Pode até ser emocional, pode ser de vários fatores. Eu não tenho como ajudar dessa forma. Quando é algo muito sério, muito frequente, uma forma é a castração, para evitar isso, tá bom? Mas tem que avaliar o que está acontecendo. Deixa eu ver mais algumas. A Catarina pergunta, é preciso ser veterinário para trabalhar com reiki veterinário? Existe alguma resistência dos conselhos veterinários? Não precisa ser veterinário. Reiki veterinário não é um sistema de reiki. Reiki veterinário é a marca que eu utilizo, é o meu logo, é a marca que eu utilizo para divulgar a minha percepção, a minha forma de entender a relação com os animais, a minha forma de entender o humano com os animais, a minha forma de passar o meu conhecimento sobre o reiki com eles. E é um veículo que eu utilizo para passar também os cursos, os atendimentos, como que foi o atendimento, as pessoas entrarem em contato comigo. Então, o reiki veterinário é isso, é uma marca e um logo, não é um sistema de reiki. O que eu ensino é o sistema de reiki tradicional, o suíte tibetano, eu abordo humanos e animais, então eu divido bastante o tempo, tá bom? Então não precisa ser veterinário. Se você não for veterinário, é importante ter um veterinário acompanhando, não junto com você na sessão, mas que aquele animal esteja passando por veterinário, porque quem não é, às vezes não sabe o limite. Precisa internar? Não precisa. Precisa tomar um soro? Algo sério, precisa passar uma possível fratura, por exemplo? Então, é importante ter um acompanhamento veterinário. Geralmente tem. Quando chega para fazer reiki, já existe um veterinário atendendo junto, tá? Existe alguma resistência dos conselhos veterinários? Não, porque é uma terapia. Funciona como uma terapia e tem a portaria da OMS que reconhece o reiki como terapia, então não tem problema. Vocês estariam atendendo como quem não é veterinário, eu atendo como veterinário e como terapeuta. Quem não é veterinário vai atender como terapeuta, tá bom? A Estela comentando, aplico nos meus animais da mesma forma que aplico nos humanos, tá certo? Estela, é uma forma de fazer, eles aceitam dessa forma, mas algumas vezes eles não aceitam, eles aceitam mais eles andando, então você não consegue ter sempre o contato físico das mãos como a gente faz no humano. O humano deita, fica na maca, ele fica lá, você vai encostando. Tem alguns animais que aceitam, alguns animais que não aceitam dessa forma. E às vezes aquele animal, aquele cão ou gato aceitou nessa semana, mas na semana que vem ele não quer dessa forma. Então parece que ele não quer reiki, não. Muitas vezes ele quer a distância, você deixa ele circulando e você vai fazendo reiki. Então é uma das formas. A gente vai aprofundar isso também. Eu falo muito disso no curso, nos meus cursos, é uma das principais dúvidas que tem. Tá bom? Ansiedade de separação, qual o local de aplicação? A gente entra na questão que a gente vai falar depois. Medo está ligado, as emoções estão ligadas com chakra emocional, com chakra umbilical. O outro nome dele é chakra sexual, que fica na região do umbigo, 2 dedos abaixo do umbigo, mais aproximadamente. E o medo também está ligado com essa emoção e chakra básico. Então são 2 chakras que geralmente quando eu percebo que tem medo, são desequilibrados. Mas podem ter outros chakras bloqueados. Então vamos pensar,
ele tem medo por causa de algo que aconteceu. Então ele percebeu, teve um processo mental de algo que aconteceu e gerou a emoção, o medo, depois o sentimento. Tá? Então a parte mental é chakra do plexo solar. Então o bloqueio principal pode estar lá. Por isso que não existe exatamente uma posição para fazer um chakra. Pode ter outros chakras bloqueados ou que eles estão há mais tempo bloqueados que a gente não sabe. Então a recomendação é fazer em todos os chakras ou fazer no corpo inteiro do animal. Essa é uma outra forma de fazer reiki. A gente oferecer e o animal vai entender como que ele vai aceitar ou não, tá bom? Hiperadreno corticismo, você ajuda também, a Renata perguntou. Ajuda, o reiki sempre ajuda. A gente vai falar depois sobre cura. Tem momentos, nenhuma terapia a gente pode garantir uma cura física, nenhuma terapia. Por quê? Às vezes a cura física não é possível. A cura mais importante é a mental, é a emocional, é a cura espiritual. Não espiritual de religião, espiritualizada, que eu quero dizer. Então essa é mais importante. E às vezes a cura física não é a mais importante. Para eles não é a mais importante, tá bom? Então a gente tem que ter dessa forma. Mas assim, é consenso de todo mundo que pratica o reiki percebe que diminui dor e diminui o desconforto. Então, por exemplo, insuficiente renal, fase avançada, que não tem mais o que fazer. Você tem que assistir da qualidade de vida. Não vai ter cura. O reiki consegue ajudar a ele ter menos desconforto, a voltar a comer, a sentir menos dores. Então funciona dessa forma. Mesma coisa com câncer. Tem relatos, eu já tive, de cura de câncer, de remissão de câncer. Tem muitos que não há possibilidade dessa cura, mas há uma melhoria geral, inclusive na casa todo mundo melhora. Esse é o mais importante, tá? Esse tipo de melhora, a gente tem que entender essa questão que o físico às vezes não é possível. Pessoal, é isso. A gente tem bastante coisa para falar, a gente tem bastante dúvidas. Eu vou fazer na medida do possível, porque eu não posso oferecer, não estou oferecendo um atendimento veterinário, então questões de sintomas, tem gente que está falando sobre brigas, a gente vou convidar o Thiago para vir para te fazer uma transmissão para ajudar no que puder, dar algumas dicas simples. E tem algumas coisas como sintomas. Meu animal está com insuficiência renal, o que eu faço? Ele está doendo, ele está vomitando muito, está vomitando amarelo. Isso eu não consigo ajudar. Isso vocês têm que ir chamar um veterinário na casa de vocês ou levar no veterinário correndo, fazer alguns exames para ver se é alguma coisa séria, tá bom? Pessoal, até a próxima conversa. Eu vou divulgar quando for a próxima. Eu quero manter a cada 15 dias, de sexta-feira, tá bom? Próximo desse horário às 10h30. Agradeço a presença de vocês, agradeço os comentários. Boa semana, boa sexta, bom fim de semana. Abraço, tchau, tchau.